Cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Livro de Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 21. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: E passando Jesus outra vez um barco para outro, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Há momentos em nossas vidas que nós passamos por situações pelas quais os nossos recursos se acabam, as nossas possibilidades se acabam, não há mais esperança humana para resolver tal situação. E havia, como disse o texto aqui, uma mulher que vivia 12 anos de tentativas, em busca de uma esperança que acabava sendo frustrada. 12 anos de enfraquecimento constantes, 12 anos de lágrimas, de sofrimento sem trégua. E há pessoas que, assim como essa mulher, sofrem há anos. Talvez também com uma doença que se arrasta por anos, ou talvez por situações onde não haja mais esperança para se resolver. Diz a palavra que ela gastou tudo que tinha, que visitou vários médicos, que bateu em várias portas, que buscou várias saídas. A medicina não teve resposta para o seu sofrimento, os médicos não puderam ajudá-la, os seus recursos não puderam a salvar. Ela perdia o sangue diariamente, certamente devia estar ali dominada por uma fraqueza física e uma anemia constante. E a palavra do Senhor, ela diz em João, no capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio não somente para que roubar, matar e destruir. E o fato, irmãos, é que o que ele quer roubar é a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. E aí ele pode e tenta nos distrair com situações. Pode ser uma questão da saúde, pode ser um bem, pode ser a família. São meios que ele usa para tentar nos distrair e chegar naquilo que ele realmente quer. Portanto, nós temos que fazer, conforme diz a palavra do Senhor, elevar os nossos olhos para o alto, como disse o salmista, porque é de lá que vem o nosso socorro. Nós temos que aprender a viver olhando para
pro alto. Com os nossos olhos fixos o tempo todo, independente das circunstâncias à nossa volta, irmãos. Como já mencionou o pastor aqui, a geração de crentes atualmente, ela vive olhando para as coisas terrenas. Os crentes hoje e as pregações atuais, elas enfatizam aquilo que é terreno e quase nunca levam as pessoas a olharem aquilo que é celestial. Mas a Bíblia diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Colossenses 3, versículos de 1 a 3. É isso, irmãos. Nós estamos aqui, mas nós não fazemos parte desse mundo. Isso aqui não é a nossa morada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos nessa terra. Louvamos a Deus por isso, irmãos. Nossos desejos não nos cabem mais nessa terra, irmãos. Jesus, ele frequentemente estava no meio da multidão e ele sempre atraiu multidões. E ali, nesse texto que nós lemos, uma multidão o apertava, mas somente essa mulher o toca. Só ela recebe a cura. E muitas vezes, irmãos, nós aqui em dias de culto, muitas pessoas vão à igreja, mas a pergunta é: quem o toca? Vemos igrejas lotadas, irmãos. Às vezes a gente passa em frente às igrejas e a gente vê multidões para o lado de fora. Mas será que toda aquela multidão alcança o coração de Jesus, irmãos? Quem o toca, irmãos? Muitas vezes as pessoas vão à igreja porque estão acostumadas a frequentar a igreja, porque acham até errado deixar de ir, mas nem todos conseguem se manter durante o culto naquilo que é correto, em tocar, em alcançar o coração do Senhor Jesus. A gente sabe que a gente sai da nossa casa para prestar culto a Deus, mas a gente sabe que quem recebe somos nós, irmãos. Nós entregamos a Ele, irmãos, uma parte do nosso amor, da nossa gratidão, porque é impossível a gente conseguir no mesmo tamanho do amor de Deus retribuir o amor que Ele tem por nós. O nosso amor ainda é falho, irmãos. A gente ainda não consegue alcançar tamanha graça, mas a gente luta por isso todos os dias, porque o desejo do nosso coração é agradar o Deus a quem nós servimos, a quem nós temos gratidão, e nós sabemos em quem nós temos crido, irmãos. Nós estamos aqui na condição de adoradores, irmãos. Nós estamos aqui na condição de servos. Nós louvamos aqui: eu trago minhas vestes e minha coroa, eu ofereço ao Senhor Jesus, porque não é a nossa condição de herdeiros, mas a nossa condição de servos que nós queremos retribuir ao Senhor Jesus. A gente não pode, irmãos, enquanto crentes, irmãos, nos contentar apenas em ouvir um sermão, em entoar um louvor mecanicamente. Nós temos que atrair o coração do Senhor, nós temos que tocar no coração do Senhor. O plano do inimigo contra as nossas vidas sempre vai ser aproveitar das situações que nós vivemos paralelamente nesse mundo, para tentar tirar os nossos olhos do Senhor, irmãos. Tirar os olhos das suas promessas, dos seus propósitos, dos seus conselhos, fazendo que a gente fite os olhos somente naquilo que é terreno, irmãos. E nós estamos aqui não para olhar para a circunstância, nós estamos aqui para caminhar para o céu, irmãos. Então nós temos que continuar seguindo firme no propósito pelo qual o Senhor Jesus, Ele nos chamou, irmãos. Não é aquilo que nós temos ou aquilo que nos é tirado, irmãos. Mas nós temos que perseverar e termos fé naquele que é fiel. Nós temos que ser fiéis àquele que é fiel. Amém. Nós aqui estamos
entre irmãos, e todos nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a história de Jó, e temos que tomar assim como exemplo, irmãos, e saber que nós temos que glorificar Deus, independente de toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. E nem sempre, irmãos, aquilo que vai acontecer nas nossas vidas é uma investida do diabo. Muitas vezes há propósitos, porque Deus trabalha e o diabo só faz aquilo que Deus permitir. Jó é um exemplo disso, irmãos. Em muitos propósitos de Deus nas nossas vidas, onde muitas coisas acabam nos sendo tiradas e muitas situações pelas quais nós temos que passar para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, para que a gente conheça Deus de perto, para que a gente saiba verdadeiramente o que é ter experiência com Deus, para que a gente não desanime, porque a gente tem que verdadeiramente saber quem nós temos crido. E como citou aqui o pastor Fernando, o livro de Filipenses, capítulo 4, Paulo, para dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele disse que podia ter fartura, abastança, mas também todas as outras coisas, irmãos, que nem sempre é muito fácil da gente carregar. Mas com Ele nós podemos todas as coisas, porque em todas as coisas, o Deus a quem nós servimos, Ele nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso conceito, aleluia. O nosso conceito de vitória, irmãos, acaba muitas vezes sendo muito carnal, muito terreno. E a palavra do Senhor, ela nos ensina a sempre olhar para o alto. Vamos ler o livro de Atos, irmãos. Atos capítulo 7. A partir do versículo 51. Que diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se o seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra eles, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois se tornou Paulo, né, irmãos? E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O relato bíblico diz aqui que Estevão, cheio do Espírito Santo, diante daquela situação, fitou os olhos no céu. E a gente sabe que o Espírito Santo de Deus é aquele que vai operar sobre as nossas vidas. E Ele é que nos remete a Deus, a não retirar os olhos de Deus, e sim retirar os olhos das coisas terrenas, irmãos, para as coisas celestiais. Quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, independente da situação, enfrentando aquilo, nós estamos sabendo que algo vai acontecer, irmãos, porque o nosso Deus é aquele que luta por nós, é Ele que vence as nossas batalhas. Não somos nós quem lutamos, irmãos, nós não somos capazes. E todas as vezes, irmãos, que em qualquer situação nós colocarmos a nossa confiança em Deus, nós seremos confortados e anestesiados de toda e qualquer dor. Glória a Deus.
Nós temos que ter a convicção disso, irmãos. Glória a Deus. Mas o jeito de Deus e o tempo é de Deus, irmãos. Não vai haver dor, mas paz e conforto. Glória a Deus. Em todo o tempo, irmãos. Na quinta-feira, irmãos, vou contar rapidinho, já sigo com a palavra, mas o Senhor me fez lembrar. Na quinta-feira é um dia bem corrido para mim. Eu vou para uma escola de manhã, para outra à tarde, e no final da tarde eu retorno para outra escola da manhã, para depois ir embora para casa. E eu estava na carona com uma amiga que mora próximo à minha casa, e às vezes a gente vem juntas, e nós estávamos numa ladeira a caminho de casa, e um carro veio pela contramão. Ele não tinha passagem e ele acabou se chocando com o carro onde eu estava. E foi uma batida tão grande, irmãos, um estrondo tão forte que o retrovisor voou para o outro lado, e eu só lembro da minha amiga de estar no volante, tirar a mão do volante e gritar: "Rô, me ajuda!" E Deus me manteve em paz, irmãos. Glória a Deus. E eu consegui acalmá-la, e quando ela fez esse movimento e pediu a minha ajuda, eu vi um carro que estava em cima da porta dela praticamente, em fração de segundos. Na mesma velocidade que ele bateu, ele saiu, fugiu e não prestou socorro. E a gente saiu, e ela ficou ainda um pouco preocupada com o bem material naquela ocasião, e eu falei para ela: a gente só tem que agradecer a Deus porque a gente está viva. A gente não tem medo da morte, né, irmãos? A gente sabe que morrer é lucro, mas visivelmente aquilo que a gente vivenciou naquele dia não caberia em morte, mas num acidente que talvez deixasse ela sem movimento, e eu seria arremessado para o lado da parede, porque não tinha outro jeito. E quando eu liguei o pisca-alerta, ela saiu, e quando eu olhei o tamanho da batida, eu falei para ela: verdadeiramente foi a mão de Deus. Glória a Deus. Porque pelo tamanho do estrondo, irmãos, e o impacto que ele veio de frente como ele estava, ele teria invadido aquele carro. Aleluia, Jesus. E a gente vê o zelo de Deus, irmãos, Amém. em todo o tempo. Quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus, irmãos, Deus está conosco em todo o tempo. Como disse o diácono Paulo sobre a bondade de Deus, a gente tem que cantar a bondade de Deus todos os dias, irmãos, porque Ele é fiel. E quando a gente passa, irmãos, pelas provas e pelas tribulações, Deus, Ele não somente vai preparar uma vitória para a gente lá da frente, porque nós sabemos que nosso Deus, Ele só nos concede vitória, não há derrota nas mãos do Senhor. Mas Ele usa o tempo e o percurso para nos aperfeiçoar e tratar conosco. Ele nos ensina a desapegar dessas coisas dessa terra, entender que elas não são importantes. Elas até podem fazer parte das nossas vidas, irmãos, mas elas não são importantes. E isso é que é ser vencedor, irmãos. É ser tratado por Deus. Depois de um testemunho desse, e de todos os outros que eu tenho na minha vida, e eu sei que os irmãos também têm, nós sabemos que ser mais que vencedor é ser tratado por Deus. Glória a Deus. E saber que nós vamos chegar ao final de toda e qualquer adversidade melhor que nós entramos nela. Jesus disse: alguém me tocou. A gente pode até ser uma pessoa estranha para a multidão, irmãos. Nosso nome pode ser só mais alguém, mas Deus sabe quem nós somos.
Então não abra mão, irmãos. Não abra mão de tocar em Jesus. Não se contente em só orar mecanicamente, em ouvir o sermão como eu já mencionei. Não. Temos que fazer isso sim. Mas temos que fazer isso tocando no Senhor Jesus. A mulher não estava apenas ali no meio da multidão que apertava Jesus. Ela tocou o Senhor pela fé. E ela foi curada. Ela se esforçou em alcançá-lo. E ela foi curada. Talvez a gente possa pensar, mas eu não preciso ser curado de nada, não tenho nenhuma enfermidade. Mas se a gente pensar isso, é isso que o Senhor tem que nos curar. Da nossa suficiência. Que nós não somos, irmãos. Porque nós temos defeitos, nós temos imperfeições. E nós temos, irmãos, todos os dias que ser curado. Todos os dias eu desejo ser melhor do que fui ao dia anterior. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos, diante dele, para sermos limpos. Porque nós precisamos tocar em Jesus para sermos limpos e nos parecermos a cada dia mais com ele. E a cada momento que nós estamos com ele, nós somos curados mais um pouquinho. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, vai, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Vai em paz. A bênção que o Senhor Jesus despediu essa mulher é promessa para as nossas vidas. Nós podemos entrar na presença dele com medos, com angústias, talvez com fluxo de problemas que a gente não seja capaz de resolver. E talvez a gente ache que não seja possível ter solução. Mas agora, irmãos, a gente pode voltar para casa. A gente pode voltar para a vida com a bênção da cura, com a bênção da salvação, com a bênção da restauração. Nós podemos voltar para casa em paz. Não olhe para a circunstância, não olhe para o tempo de luta, irmãos. Creia em Jesus e tenha paz. E ser curado desse mal.